Fala galera do AV+, JP passando por aqui, boa tarde, boa noite, eu não sei mais ou menos que hora esse vídeo vai no ar, mas é nesse meio tempo entre boa tarde e boa noite, eu tô chegando aqui na verdade pra gente bater um rápido papo. Hoje não vai ter notícia no AV+, mas a gente vai bater um papo muito legal sobre psicológico. Eu queria saber de você, torcedor, se você acha que essa vitória do Vasco vai aumentar, vai elevar o nível psicológico do time. E na minha humilde opinião, eu acho que sim. Eu creio que o Vasco vai ter um ganho muito maior em confiança. Apesar do jogo ontem não ter sido muito bom, o Vasco ter tido várias dificuldades técnicas e táticas, eu acho que o Vasco vai conseguir sim mostrar uma melhora já para a partida contra o Goiás. Pelo menos vai entrar um pouco mais aliviado. A gente tem que lembrar que o Vasco não venceu uma partida há mais de um mês e meio. O Vasco não venceu um jogo desde o dia 13 de setembro contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Aquele jogo que o Ramon Menezes ainda era o treinador e ele surpreendeu na escalação, colocou o Ribamar. O Igor Catatal entrou durante o segundo tempo, também marcou um gol. E curiosamente foi o último gol do Germancano com vitória. O Vasco venceu essa partida, o Germancano fez gol. E ontem foi a primeira vitória do Vasco aí, depois desse tempo todo, que o Germancano nem jogou, logicamente também não marcou gols, e o Vasco voltou a vencer com o gol de um centroavante nato, que é o Thiago Reis, que é um jogador que eu acho que o Vasco vai sim passar a recuperar daqui pra frente. A gente pôde perceber que o Ricardo Sapinto ontem falou na entrevista coletiva que o Thiaguinho, como ele gosta de chamar, estava treinando bem, era um centroavante de área, era um centroavante forte. Então o Thiago Reis já pareceu também um pouco mais encorpado, já pareceu ser um jogador que sabe melhor o que fazer com a bola. Eu acho que ele amadureceu bastante, porque a gente pôde ver até um lance que ele faz na linha de fundo e está viralizando aí nas redes sociais, que ele tenta dar um drible diferente, coisa que a gente não viu o Thiago Reis e nem sabia que o Thiago Reis tinha capacidade. Essa pelo menos é a minha opinião. Eu nem sabia que o Thiago Reis era liso o suficiente para dar um drible tão bonito quanto aquele de ontem. Então eu acho que é um jogador que o Vasco vai sim passar a recuperar e pode ser uma boa alternativa no elenco, já que a gente tanto reclamava que não tem um reserva para o Germancano. Quem sabe o Thiago Reis entrando aos pouquinhos no segundo tempo, sempre ali procurando uma bola, uma oportunidade, possa ajudar o Vasco a somar mais pontos. Para o Campeonato Brasileiro no domingo, o Vasco pega o Goiás, jogo dos desesperados. O Vasco está na zona de rebaixamento, o Goiás é o lanterna da competição. E caso o Vasco vença, já dá um respiro, já pode pensar em sair da zona, que para mim é muito importante. O Vasco, que entrou na zona de rebaixamento após perder o Goiás, entrou no final de semana ali com contornos de drama, já que o Bragantino venceu o próprio Goiás por 2-0, mas fez aí um jogo ruim, perdeu o pênalti. O Goiás teve oportunidades e não marcou o gol. Então o Vasco, caso consiga sair já da zona de rebaixamento, para mim foi apenas ferimentos leves e pode ser até uma coisa positiva, pode fazer o Vasco acordar de vez no Campeonato Brasileiro e começar agora a jogar realmente no estilo do Ricardo Sapinto e começar a pensar em coisas mais altas. Eu não acredito que o Vasco brigue por Libertadores, brigue aí por altas posições no campeonato, mas acredito sim que o Vasco pode acabar na primeira tabela e caso dê sorte, caso as outras competições sul-americanas também tenham campeões brasileiros, vai aumentando o número de times que vão à Libertadores, o Vasco pode ali beliscar uma vaguinha, igual fez em 2017, a última vez que o Vasco classificou para a Libertadores, foi aí numa situação dessas, aumentou o número de times que iam à competição e o Vasco acabou beliscando uma vaguinha ali na pré-Libertadores. Então quem sabe, o time agora tem um treinador novo, está começando a implantar o seu padrão, tem aí o Thales Magno voltando a jogar bem, tem o Colo Gil que ontem não foi tão bem assim, mas é um jogador interessante, vai ter Martim Benítez, pode ter Germancano, é um time que começa a ganhar um corpo, é um time que começa a ganhar uma nova cara, tem o Ricardo Graça voltando, vai ter também o retorno do Juninho, que não teve uma sequência ainda como titular do time profissional do Vasco. Na verdade, não teve nenhuma sequência como profissional, verdade seja bem dita, mas é um jogador muito interessante, é um jogador que pode acrescentar muito ao elenco do Vasco e é um cara que a gente pode começar a contar caso ele esteja plenamente recuperado. Eu acho que o Vasco agora pode se dar o luxo de, poxa, já ter mais peças no meio de campo. Carlinhos, Juninho, o próprio Andrei, o próprio Marco Júnior, não são excelentes jogadores, mas são jogadores que aumentam um pouco o lastro do time, aumentam um pouco as opções que o Ricardo Sapinto pode ter. A gente vai começar a ver uma coisa, fazia muito tempo que a gente não via, que era a variação tática dentro do Vasco, até dentro do próprio jogo. A gente já pôde perceber ontem que o Thales Magno não foi para o meio, o Thales Magno saiu da ponta esquerda, foi jogar no meio, o Guilherme Parede entrou pela direita, o Catatal pela esquerda. Então ele vai modificando o time com as peças de acordo com o que ele tem. Isso pode ser muito importante para a sequência da temporada. Mas falando um pouquinho mais sobre o psicológico, eu acho que o Vasco, olha, vai começar a respirar aliviado já depois dessa vitória. Depois de um mês e meio, como eu falei anteriormente, sem vencer, o time voltou a vencer, mesmo que por 1-0 magro, perdeu um pênalti, mas o Vasco já começou a ganhar um pouco mais de confiança. A gente já viu o time tentando mais jogadas diferentes ontem. A gente viu o próprio Caio Tenório, que não é nenhum jogador técnico, nenhum jogadoraço, mas mesmo assim indo muito à linha de fundo, sempre tentando bastante, sempre se esforçando muito. O próprio Carlinhos também, que não é nenhum jogador nota 10, mas foi outro que pegava toda hora a bola, abria os braços querendo opção. Então o time do Vasco parece estar mudando um pouquinho o chip, está mudando um pouquinho de astral, está mudando um pouco de espírito, o que para mim é mais importante. E tenta entrar com esse espírito contra o Goiás já no domingo. Eu acho que o Vasco precisa
dessa calma, mas também dessa vontade incessante de ganhar o jogo. Marcar um gol aos 44 do segundo tempo, quando tem gol qualificado 0-0, mostra que o time não abdicou de tentar ganhar em nenhum momento. Então eu acho que o Vasco precisa entrar com essa postura contra o Goiás e precisa mesmo fazer isso sempre. O Vasco precisa agora ser aquele time competitivo que a gente se acostumou a ver no início do campeonato. O Vasco tem que ser aquele time faca nos dentes, tem que lutar toda bola pode ser a última. E o time do Vasco, quando não é um time muito tecnicamente qualificado, precisa desse espírito, dessa garra, que é uma coisa que eu acho que o Ricardo Sapinto está recuperando. A gente pode perceber que ele ali na beira do campo reclama direto, perturba o bandeirinha, perturba o quarto árbitro, ele joga junto com o time, grita, agora sem o estádio, sem torcida, né? A gente consegue perceber que ele está sempre dando orientações, sempre gritando. Então é um treinador que joga junto com o time e isso acaba contagiando todo o elenco. Hoje eu tenho certeza que os jogadores estão na reserva, se sentem motivados a entrar e dar o seu melhor. O próprio Igor Catatal, que foi expulso ontem, foi expulso até por uma infantilidade, fez 3 faltas em 4 minutos, mas mesmo assim a gente pode perceber que ele estava com muita vontade de ganhar, muita vontade de querer mudar o resultado, e eu acho que esse espírito dentro do Vasco hoje é o mais importante, porque pode acabar contagiando também os meninos da base que estão subindo, o Caio Lopes, o MT e outros jogadores que podem vir a treinar em cima. Então eu acho que essa competição sadia dentro do elenco pode ser aí a grande mudança que o Vasco tem. A gente pode perceber que ontem o time não mudou tanto taticamente, não mudou tanto tecnicamente, parecia ainda o time do Ramon Menezes em certos aspectos, mas é um time que joga em outra vibração, joga em outra batida, o que para mim é o mais fundamental. Então eu acredito que o Vasco sim tenha essa mudança no psicológico e quem sabe isso pode ajudar a gente para domingo. O Vasco deve ter novos reforços, como por exemplo o Léo Matos já estreando, caso ele seja regularizado. Então a gente fica aí na torcida, fica na espera, será que ele vai ser regularizado ou não? A gente vai correr atrás dessa informação. Logo mais, no AVNews, o Flávio Dias vai trazer muitas informações, questões do Martim Benítez e muito mais. O Flávio vai trazer essas informações para vocês, então a partir de 10h30, lá no canal Atenção Vascaínos, vale a pena conferir. E aqui no canal AV+, a nossa programação de sempre. Amanhã, a partir das 5 horas da manhã, tem o nosso Acorda Vascaíno com a Mari Barata. Ela que vem trazendo sempre o rescaldo do AVNews e também os spoilers do Bom Dia Gigante, que é comigo a partir das 10 da manhã, lá no Atenção Vascaínos. Valeu, galera. Passei aqui rapidinho e agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda que essa mudança de espírito pode fazer bem ao Vasco? Você acha que ganhar pode ter solucionado alguns problemas de confiança que o time tinha? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Valeu? Um forte abraço para vocês, um excelente final de quinta-feira e mais tarde eu encontro todo mundo lá no AVNews, que eu vou estar aqui assistindo também o grande vídeo do Flávio Dias desse dia. Um forte abraço para vocês, uma excelente quinta. Tchau, tchau.